Muito boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Vamos hoje para Provérbios, capítulo 19, para as nossas meditações e reflexões do dia aqui. Eu tenho algumas anotações de alguns versos interessantes para a gente analisar, né? E extrair a sabedoria contida nesse capítulo de hoje, que é o capítulo 19. E vamos começar pelo verso número 1, primeiro verso do capítulo 19. Nos diz assim: que melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Nesse Provérbios, ele está começando a falar sobre a importância da integridade. Esse versículo nos lembra que o caráter da pessoa é mais valioso do que as riquezas que ela possui, ou a aparência que ela possui. A integridade não depende de posses materiais, não é pelo quanto você tem, mas é de uma vida honesta diante de Deus e diante dos homens. Viver com retidão mesmo na simplicidade da vida é o melhor do que alcançar sucesso por meios enganosos. E aqui há algo para nós, porque a gente entende que ele está mostrando que há um levante de uma geração que busca essa sabedoria, que não vai negociar os seus valores. A integridade será o selo dessas pessoas deste tempo, desta geração. Ainda que rejeitados, ainda que esquecidos, as pessoas íntegras serão exaltadas por Deus. Não busquemos atalhos. Se estamos nessa jornada buscando a sabedoria, quem anda nessa verdade será usado como uma voz para essa geração no meio desse mundo corrompido. O verso 2 e 3 vai falar sobre a prudência, que a prudência evita erros. 2 e 3 nos diz assim: assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. O zelo, sem a direção certa, sem a direção de Deus, ela pode vir a causar sim a destruição, a nossa destruição. Ter zelo pelas coisas, honrar as coisas, mas sem muita importância, mas fazer por fazer, sem o entendimento, pode sim nos levar à destruição, sem o conhecimento daquilo que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente tem boas intenções, as nossas intenções são boas, mas elas não são suficientes se não forem guiadas pela sabedoria, por Deus. A precipitação, a impulsividade, a falta de discernimento podem nos desviar do propósito de Deus, porque só há um caminho que nos levará à vida eterna, e esse caminho é Cristo Jesus. Aqui a gente entende que ele está nos dizendo: espere em Deus. Muitos estão agindo por ansiedade e perdendo o tempo de Deus. O Senhor ele está nos ensinando a ouvir antes de agir, a consultar a Ele antes de decidir. Aqui nasce o Filho de Deus. Aqui nasce a criatura de Deus, aquele que vai ter intimidade com Deus para ouvir a sua voz e não tem pressa. Ele se deleita no tempo com Deus. Ele se deleita na presença de Deus em sua vida. E este é o tempo, hoje é o momento de calarmos a nossa voz para ouvirmos a voz de Deus. O verso 21 vai nos mostrar que Deus conhece as intenções do nosso coração. Já fiz aqui em outros vídeos, já falei sobre a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus. E Ele sonda os nossos corações, a intenção do nosso coração. E o verso 21 desse Provérbios vai nos lembrar isso. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá.
Este versículo então é um lembrete poderoso da soberania de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é soberano. Podemos fazer muitos planos, planejar muitas coisas, mas devemos sempre buscar a vontade divina, se queremos ser bem-sucedidos naquilo que estamos planejando, se queremos viver bem nessa terra, aguardando uma vindoura, aguardando a bênção eterna. Se queremos isto, devemos colocar os nossos planos nas mãos de Deus, entender a vontade de Deus e esses planos se alinhar com a vontade de Deus. O propósito de Deus, ele é firme e é eterno. O nosso propósito, ele é perecível. O que fizermos hoje, para amanhã já não vale mais. Mas os de Deus serão eternos. Eles são eternos. Confiar então nesse Deus que é eterno é caminhar nesse mundo que está se acabando, mas é caminhar com segurança. É caminhar com fé, com uma esperança. Há um tempo em que o Senhor vai desviar os nossos pés dos caminhos do nosso coração, das nossas intenções, para nos alinhar com o propósito eterno dele. E isso vai da nossa humildade de reconhecer a sua soberania. E nesse versículo, ele está nos revelando que não basta nós sonharmos, é preciso discernir aquilo que vem de Deus. O Senhor, ele está quebrando hoje, talvez planos humanos, intenções do seu coração, que não estavam te trazendo paz, porque você não estava conseguindo agir, nem fazer, nem planejar direito, ou estava tentando burlar, fazer de alguma outra forma para alcançar aquele objetivo. Talvez ia machucar pessoas, talvez ia passar por cima de pessoas, mas você ia ser beneficiado. Porém, Deus, neste momento, ele está quebrando esses planos e alinhando isso com a vontade dele, e colocando planos naquilo que está escrito no livro dos céus, que está no poder e na mão de Jesus, que estavam adormecidos, mas agora, por a gente ter uma consciência de que precisamos da vontade de Deus em nossas vidas, e que os nossos planos têm que estar alinhados com a vontade dele, e se os nossos planos não estão alinhados, que ele então venha com os planos dele e o propósito dele, que estão adormecidos e guardados, mas escritos no livro da vida a nosso respeito. Mas agora ele alinha isso para que a gente não saia do caminho eterno. E ele alinha o nosso coração com a vontade de Deus. Ele alinha o nosso coração com o trono de Deus. Ele alinha o nosso coração com a vontade de Deus. E ele então começa a abrir os caminhos, e você vai ver os caminhos abertos diante de ti. Aquilo que parecia fechado vai começar a destravar. Aquilo que parecia impossível vai começar a ser possível e visível na sua vida. Mas tudo isso para que você não saia do caminho eterno. Não é somente para que você seja abençoado aqui na terra, mas tudo isso para que você não se perca do caminho eterno. E aí o verso 17 vai falar sobre a compaixão pelo pobre. É o que Deus valoriza. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. A generosidade e a compaixão não passa despercebida por Deus. Ajudar o necessitado é um ato de amor que tem um valor eterno. Quando ajudamos alguém em necessidade, estamos de certa forma ofertando a Deus. Este é um tempo em que a generosidade abrirá portas. Quando somos abençoados, como quando alcançamos alguma coisa, temos que ter a consciência de que aquilo não é somente para nós, para o nosso deleite. A gente usufrui daquilo, seja valor monetário, um bem material, algo que a gente precisava. A gente não somente usufrui daquilo, mas muitas vezes quando vem em abundância, Deus quer que a gente também transborde, que alcance outra vida com aquela bênção. A gente não é abençoado somente com aquilo que a gente... uma graduação, melhor dizendo. Esse é o ponto que eu queria chegar. Numa graduação, numa bênção material, somente para nós, para que as outras pessoas vejam, eu consegui, eu alcancei, Deus me honrou.
mas para que também essas pessoas que estão lutando, que estão querendo algo e precisam alinhar a vida delas com o plano de Deus, através da nossa vida, a gente possa ajudá-las, possa abençoá-las, possa se compadecer dela e abençoá-las para que elas também alcancem a bênção de Deus, para que elas sejam ajudadas. Quando ajudamos alguém em necessidade, estamos de certa forma ofertando a Deus aquilo que Deus permitiu sermos. A gente alcançar aquela vida, abençoar uma outra vida, abrirá portas e não fará com que a gente saia do caminho. Aqueles que se levantam para suprir a necessidade do outro serão surpreendidos com provisões milagrosas, porque é Deus que pagará o seu benefício. Deus está levantando uma igreja que vai ministrar não apenas com palavras, mas com atitudes, e a colheita virá sobre os que semeiam com compaixão. E para finalizar, Provérbios ele está nos convidando a viver com sabedoria, com integridade e humildade. É um chamado para confiar nos planos de Deus, valorizar os relacionamentos e cultivar um coração compassivo. Em tempos de escolhas difíceis, o capítulo 19 de Provérbios nos lembra que é melhor andar com Deus na verdade do que seguir o mundo na mentira. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe e te guarde. Uma ótima noite, um forte abraço.